Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma aula sobre juros. Nós sabemos que os juros moratórios é uma das consequências do inadimplemento das obrigações. Primeiramente, nós vamos tratar sobre a definição de juros. Juros são rendimentos de capital. Os juros importam em rendimento, lucro do capital emprestado. Juros têm uma dupla função. Compensam o credor no custo do crédito emprestado, compensam o credor em razão do mútuo e também tem a função, ele funciona como um prêmio pelo risco que o credor assume ante um eventual inadimplemento por parte do devedor. É um risco, já que o credor ele deve se cercar de todas as garantias para que haja o adimplemento da obrigação. Quanto maiores as garantias, menor o risco, há uma tendência dos juros também acompanharem essa redução. Então, havendo aumento do risco, quer dizer, um risco em que o credor não receba aquele capital emprestado, há necessariamente uma correspondente elevação da taxa de juros, já que os juros compensam esse risco suportado pelo credor. Os juros são também instrumentos da política econômica. A elevação ou redução dos juros importa no estímulo ou desestímulo da economia. Nós sabemos se o crédito é fácil, se os juros é baixo, há um estímulo para a atividade produtiva. Há um estímulo à ocorrência de empréstimo, à maior circulação de riquezas. Então, os juros é um instrumento, é um relevante instrumento de política econômica. Segunda questão, classificação dos juros. Nós traremos aqui 3 classificações fundamentais, de acordo com 3 critérios. O primeiro deles, quanto à destinação, os juros podem ser compensatórios ou moratórios. Quanto à origem, os juros podem ser legais ou convencionais. E quanto à incidência, os juros podem ser simples e compostos. Nós vamos ver detidamente sobre cada um desses itens. Juros compensatórios objetivam remunerar o capital emprestado no período em que o seu titular, o titular do capital emprestado, dele ficou privado. Então, os juros compensatórios indicam o preço do capital. É o custo de oportunidade. O titular poderia ter empregado aquele capital em outra atividade, mas resolveu emprestar, por exemplo. Então, há a incidência dos juros compensatórios. O mútuo, naturalmente, o contrato de empréstimo de dinheiro, naturalmente é um contrato oneroso, em que há incidência de juros compensatórios. Esta é a regra, salvo convencionado de forma contrária. Juros moratórios, a indenização pelo inadimplemento, pelo não cumprimento de uma obrigação. Juros moratórios é uma consequência do inadimplemento. Uma observação: não constitui anatocismo a acumulação, a incidência cumulada, simultânea, de juros compensatórios e juros moratórios, porque são juros classificados conforme a sua destinação, que possuem destinação diferente. Um é consequência do inadimplemento, os juros moratórios, e o outro é a remuneração do capital, os juros compensatórios ou remuneratórios. Juros moratórios. Conforme o artigo 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Quando não houver fixação a ajustes quanto à taxa de juros, será devido os juros de acordo aquele estabelecido para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Primeira questão, da leitura do dispositivo. Primeira interpretação que nós tiramos. São devidos juros de mora, ainda que não se alegue prejuízo e ainda que não haja pedido. Já que há incidência daqueles juros aplicáveis devidos à mora em razão do não pagamento de impostos à Fazenda Nacional, não havendo convenção, quer dizer, a incidência de juros moratórios independentemente de convenção. E conforme o artigo 407 do Código Civil e a súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, mesmo que a parte não peça expressamente os juros moratórios, o juiz pode concedê-los, porque trata-se de pedido implícito. Segunda questão, valor dos juros moratórios. Há duas posições. Na primeira posição, indicada pelo enunciado número 20 do Conselho de Justiça Federal, a utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros, não é operacional, porque seu uso seria inviável, sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária, e é incompatível com a regra do artigo 591 do novo Código Civil, que permite a capitalização anual dos juros. Conforme o primeiro posicionamento, o valor da taxa de juros, o índice da taxa de juros moratórios, não é a taxa Selic. Conforme esse primeiro posicionamento, não se deve aplicar a taxa Selic, porque haveria a violação ao princípio da legalidade, já que é o Conselho Monetário que estipula o valor da taxa Selic. Não há possibilidade de aplicação da taxa Selic, porque a taxa Selic ela compreende tanto a correção monetária quanto a expectativa inflacionária e juros. Observa-se que os juros reais são aqueles encontrados após a exclusão da correção monetária, revelando tão somente a remuneração do capital. A violação ao princípio da legalidade tributária, já que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, um órgão do Poder Executivo que fixa a taxa Selic, não há fixação segura, há violação à segurança jurídica e há, do ponto de vista do primeiro posicionamento, uma arbitrariedade na sua fixação, já que é um órgão do Poder Executivo que fixa a taxa e não a lei. Ainda ressalta a primeira corrente que deve ser aplicado os juros de 1% ao mês. Uma limitação expressa na Lei de Usura, o Decreto 22.626 de 36, conforme artigo 5º, que estabelece uma limitação dos juros moratórios ao valor de 12% ao ano, não podendo ultrapassarem, portanto, 1% ao mês. Mas essa primeira posição não é aquela que deve ser retratada em concursos públicos, já que o STJ tem decidido que se aplica a taxa Selic não havendo ajuste, não havendo convenção a respeito de outra taxa, de outro índice. Apesar do disposto, apesar da primeira posição, há decisões do STJ que têm aplicado a taxa Selic, alegando que a taxa que está em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme a Lei 9.250 de 95. Outra questão,
uma questão relativa ao direito intertemporal. Havendo mudança da legislação, qual a taxa que deve ser aplicada? Conforme o enunciado número 164 do Conselho de Justiça Federal, tendo início a mora do devedor, ainda na vigência do Código Civil de 1916, são devidos juros de mora de 6% ao ano. Então, se a mora ela ocorre antes da vigência do novo Código Civil, a aplicação de 6% ao ano, até 10 de janeiro de 2003. A partir de 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do novo Código Civil, passa a incidir o artigo 406 do Código Civil de 2002. Então, a aplicação, conforme a segunda posição, dos juros de mora devidos ao pagamento de impostos à Fazenda Nacional, que, conforme a segunda posição, é a taxa Selic. Deve-se aplicar a taxa Selic após 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002. Porque a mora, ela se renova mês a mês. Não se está trabalhando sobre um elemento constitutivo do negócio jurídico, mas há um elemento de eficácia do negócio jurídico, os efeitos do negócio jurídico. Por isso, há incidência de dois dispositivos sobre o mesmo contrato. Quarta questão: constituição em mora. São três formas fundamentais: a mora ex re, mora ex persona e a mora presumida. Na mora ex re, não é necessária qualquer tipo de atividade, qualquer interpelação pelo credor para a constituição da mora. A mora é constituída de forma automática e há incidência de juros moratórios a partir, então, do inadimplemento. Na mora ex persona, é necessária uma interpelação por parte do credor para que o devedor seja constituído em mora e a estipulação de um prazo razoável para que o devedor venha a adimplir com a sua obrigação. Só então haverá a incidência de juros moratórios. E no caso da mora presumida? Mora presumida se aplica na responsabilidade extracontratual. Vou exemplificar. Ocorre o atropelamento de uma pessoa em razão da displicência, da falta de diligência do condutor de um carro, de um automóvel. Há um ato ilícito. Há necessidade de responsabilidade extracontratual. Havendo o ato ilícito, há a constituição da mora automaticamente e os juros moratórios incidem a partir da ocorrência do ato ilícito. Conforme anunciado no número 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Quinta questão: mora da Fazenda Pública. Como nós vimos, o STJ firmou o posicionamento que os créditos da Fazenda Pública beneficiam-se pela taxa Selic, da taxa Selic. Aplica-se a Selic a partir de 1º de janeiro de 1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Como nós vimos também, a Selic é composta tanto pela expectativa inflacionária, juros e a correção monetária. Portanto, com a incidência da taxa Selic, não é possível a incidência da correção monetária. Não é possível a correção monetária. Ainda quanto à classificação de juros moratórios e compensatórios, nós vamos tratar mais detidamente agora sobre juros remuneratórios ou compensatórios. Próxima questão: em que casos se aplicam os juros compensatórios?
A regra, conforme o Código Civil de 2002, é que a presunção de cobrança de juros nos empréstimos com a finalidade econômica. A onerosidade somente é afastada pelo ajuste entre as partes. Então, nós vimos que juros compensatórios e juros remuneratórios, ou juros remuneratórios, eles compensam o preço do capital. A incidência, em regra, independente de convenção das partes. Somente a convenção das partes podem afastar os juros compensatórios. Outra próxima questão. Qual o valor dos juros compensatórios? Aplica-se o artigo 1º da Lei da Usura, o Decreto 22.626 de 33. É vedado e será punido, nos termos desta lei, estipularem quaisquer contratos de taxa de juros superiores ao dobro da taxa legal. Como a taxa legal é de 12% ao ano, não é possível que os juros remuneratórios ou compensatórios sejam superiores a 24% ao ano ou 2% ao mês. Esta é a regra, a limitação definida pela Lei da Usura. Mas é possível que lei especial venha excepcionar essa limitação. O primeiro caso de exceção é conforme a Lei 8.693, artigo 25. Caso de sistema financeiro de habitação, os juros compensatórios são limitados a 12% ao ano, sendo que a limitação da Lei da Usura é 24% ao ano. Há também outra limitação, estabelecida pelo enunciado número 408 do STJ. No caso de desapropriação. Ora, aquele que tem a perda da sua propriedade e não recebe a indenização justa, tempestiva em dinheiro, há a constituição da mora da Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública deve indenizar em razão da perda da propriedade. Há incidência tanto de juros moratórios, uma consequência do inadimplemento, quanto dos juros compensatórios, em razão do capital que não está à disposição de seu titular. Há incidência, então, de juros compensatórios, no caso da desapropriação. Em razão da perda da disposição da propriedade, é possível a incidência dos juros compensatórios. E conforme o enunciado 408, nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória 1577, de 11 de junho de 97, devem ser fixados em 6% ao ano, até 13 de setembro de 2001. Então, a partir de 13 de setembro de 2001, em 12% ao ano, na fórmula da súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. Então, há marcos temporais. De 97 até 2001, os juros compensatórios é de 6% ao ano. A partir de 2001, os juros compensatórios é de 12% ao ano. Próxima questão. Qual o valor dos juros compensatórios nas instituições financeiras? É uma outra exceção à Lei da Usura. Conforme a Lei de Reforma Bancária, a Lei 4595 de 64, o Conselho Monetário Nacional deverá deliberar sobre a taxa de juros praticadas pelas instituições financeiras. Não tem aplicabilidade o artigo 406 do Código Civil. Não há as limitações da Lei da Usura não se aplicam à instituição financeira. Nós sabemos que, por exemplo, o devedor do cheque especial
é bastante sacrificado em razão da incidência dos juros, que, no meu entender, é praticamente extorsivos. Então, conforme a lei da reforma bancária, não há essa limitação da lei da usura às instituições financeiras. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem limitações da lei da usura, conforme súmula número 283. Mas é possível a limitação das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras. Em atenção à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à necessidade de repelir, de abolir o abuso do direito. O magistrado, em atenção a esses princípios, poderá reduzir a taxa de juros praticadas pelas instituições financeiras, desde que a taxa, no caso específico, seja abusiva, seja aquela destoante das taxas praticadas em situação de normalidade por outras instituições financeiras. Então, é possível, no caso concreto, o magistrado reduzir a taxa de juros compensatórios para que a taxa de juros seja proporcional e não haja aniquilamento dos direitos fundamentais do devedor. Nós vamos tratar agora sobre outra classificação. Nós vimos os juros moratórios e juros compensatórios, conforme o critério da destinação. Agora nós vamos tratar sobre os juros simples e compostos, de acordo com o critério da incidência. Os juros simples são aqueles que não se acumulam com o principal do capital emprestado para a contagem de novos juros. Por exemplo, o devedor deve uma prestação no valor de 200. Esse é o valor principal. Há uma taxa de juros de 1% ao mês. Juros esses que são juros simples. – 1% irá incidir sobre o valor principal devido. 1% de 200 é 2. O valor devido total corresponde a 202. No próximo mês, o devedor não paga qualquer quantia. Ele haverá a incidência de 1% no valor de 200, que é o valor principal, aquele devido originariamente. A incidência de 1% no valor principal de 200 é devido ao valor de 2, correspondente ao valor dos juros. O total devido é, no caso, 204, já que soma, esse é o valor correspondente aos juros. Esses são os juros simples. A incidência de 1% no valor principal, originariamente contratado, diferente dos juros compostos. No mesmo caso, é devido 200. Os juros é de 1% ao mês. No primeiro mês, o valor devido a título de juros será 2. Será devido 202, então. No próximo mês, o valor total devido à soma do valor dos juros mais o valor principal é 202. E conforme a sistemática dos juros compostos, há incidência de 1% sobre o valor total, não somente sobre o valor principal contratado. Então, é devido ao valor correspondente a juros não só de 2, mas 2,02, que é 1% de 202. Então, é devido 204,02
esse é o valor principal devido, correspondente à incidência dos juros compostos. Entendida essa sistemática, nós vamos trabalhar com esses conceitos. É possível a incidência de juros sobre juros, quer dizer, os juros compostos, no segundo exemplo aqui, conforme o artigo 591 do Código Civil, é possível a capitalização anual dos juros, desde que previamente ajustado. Isso indica que é possível a capitalização anual, a incidência de juros simples até o final de um ano, e após o final desse período de um ano, esse valor, o valor principal, passa a vir para essa coluna e a incidência de 1%, no caso, do valor principal. Quer dizer, o valor principal somado com o valor correspondente àquele devido pela taxa de juros. Então, após o período de um ano, é possível a capitalização desses juros. Não a incidência mês a mês, de 1% sobre o valor dessa soma, de 1% do valor principal com o valor correspondente à taxa de juros. A súmula 93 do STF permite a cobrança de juros por períodos menores do que um ano, juros sobre juros por períodos menores que um ano, desde que haja expressa convenção entre as partes e se trate de emissão de cédula rural, cédula de crédito industrial e comercial, permitindo então, conforme a súmula 93, a capitalização semestral. Agora, para instituições financeiras regidas pelo Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, inclusive é permitida, desde que ajustada, a periodicidade mensal. Então, a regra geral, não é permitida a juros compostos, juros sobre juros. Mas o artigo 591 permite a capitalização anual de juros, desde que expressamente convencionado. A súmula 93 do STF permite a capitalização semestral de juros, desde que expressamente convencionados e desde que trate de cédula de crédito rural, industrial e comercial. E a Lei de Reforma Agrária não estabelece essa limitação às instituições, Lei de Reforma Bancária não estabelece essa limitação às instituições financeiras. É possível às instituições financeiras os juros sobre juros, os juros compostos. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre juros. Obrigado e até a próxima.